Está todo mundo com fome, porque estamos comendo comida estragada. Isso aqui estamos comendo lixo. Isso é uma ceia. É a ceia espiritual. É a ceia isso aqui, exato. Nós estamos ceando aqui a palavra, porque nós estamos com fome dela. Nós vamos chegar na ceia também. Nós vamos ver qual é a ceia que o Senhor fala. Mas estamos aqui no tempo. Deixa eu fechar o tempo então para a gente não correr. Aquela mulher que chegou para Jesus no poço, ele pediu água. Aí a mulher falou: como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, sou samaritano? Ele falou: mulher, se conheceres os dons de quem te pede, tudo que me pedirias, eu te daria água viva para beber. Não é assim, irmãos? A mulher se interessou. Aí o que a mulher fala para ele? Ela quer aprender, ela quer cear, ela quer comer o pão vivo do céu. Hein, irmão Fernando? Olha, os nossos pais adoravam aqui nesse monte, mas os judeus dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, ou seja, no templo. Quando fala Jerusalém, não está falando na rua, na calçada, no prédio, é no templo, tá certo? Então ela chega e fala assim: olha, nossos pais adoraram aqui nesse monte, mas vocês, os judeus, estão dizendo que a gente deve adorar no templo. Onde eu devo adorar a Deus? No templo ou no monte? Irmãos, essa pergunta é que nós devemos fazer para Jesus. O pastor falou que é isso, o líder religioso falou que é isso, a religião de Constantino falou que é isso. Mas o que Jesus diz? Entende? Já viram o que ele responde? Nem no monte e nem no templo. Já leu? Parece mentira. Já leu? Não é isso que ele fala? Nem no monte e nem no templo. Chegará a hora, daqui a 2 anos e meio, porque ele estava no primeiro ano do ministério, chegará a hora, e já chegou a graça, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no monte nem no templo, mas em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É ir lá para o templo adorar? Claro que não é. Isso não é espírito e em verdade. Se adorar lá no templo, como se adorava antigamente, não mudou nada. É muito sério, irmão. Nós estamos induzidos ao erro, mas na raiz, no DNA. O nosso DNA espiritual está contaminado pelo erro. Pedro 2,5, 1 Pedro 2,5 fala que nós somos o templo espiritual, pedra viva. Amém. Muito bonita a passagem, né? Pedra viva. A gente joga isso fora. Jesus morreu pela gente, a gente nega ele. Porque ele disse que o templo somos nós, mas nós vamos para o templo. Como é que cabe um templo dentro do templo? Para que um templo dentro do templo? Então, isso eu não estou falando que está tudo errado, não, irmão. Pensa nessas coisas e decida cada um por si próprio. Naquele grande dia não tem como me chamar lá, não. Mas não tem como você falar: ó, um dia, um baixinho narigudo que arriscava a vida, falando a verdade para me falar essas coisas, me disse isso. Eu que não quis acreditar e nem pesquisar mais, e nem decidir com o espírito, eu fiquei com o homem. Mas eu não vou levar o sangue de ninguém na minha cabeça. Não é verdade, irmão? Quando você desafia o sistema religioso que Jesus desafiou para falar a verdade, ontem, não sei se os irmãos sabem, olha, houve uma série de conferências da Igreja Batista lá em Magé, no Rio. Terça-feira eu fui lá. O pastor não suportou até o fim. Sabe, eu não fui convidado a me retirar, mas fui forçado a me retirar antes da hora. Quando foi ontem, foi o Pedrosa. Eu estava aqui no saguão daqui do hotel com os 2 irmãos e mais um que não está aí agora, e ligou o Pedrosa no carro quando ele estava voltando. O que ele disse? Irmão Rubens, foi a melhor palestra que eu já fiz sobre maçonaria. Nunca deu tanto resultado. Eu falei: o que houve, Pedrosa? Ele falou: o pastor não deixou nem eu começar. Quando eu ia falar da Assembleia de Deus, que eu ia mostrar quem é maçom e quem não é, ele mandou me retirar da igreja. Eu, Pedrosa, falando, eu abri a mala do carro, botei o laptop, botei o som do lado de fora na porta da igreja. A maioria dos membros saíram e um monte de gente na rua compadeceu, e a palestra durou até agora, já era 8 e poucas da noite. Ele começou uma da tarde. Na rua, na porta da igreja. Entendeu? Fez na rua. No dia que eu estava lá, o pastor ficou terrivelmente assim, temeroso, entende? Me travando. Eu falava uma coisa, ele pegava o microfone e conversava. Dizia: não, irmão, não tem medo de nada não, porque o arrebatamento vai ser primeiro. Primeiro vai ter arrebatamento, depois é que o filho da iniquidade vai se revelar. Ele ensina o contrário de Tessalonicenses. Não é o que está escrito. Quando o filho da iniquidade se revelar, a igreja não vai estar aqui mais. Fica à vontade, come, bebe, sai em casamento, casa, vamos no dia de Noé, que está tudo certo. Ele ensina isso, irmão.
A Escritura está dizendo ali, ó, assim como foi no dia de Noé, que se comia, bebia, casava e estava sem casamento, assim será na vida do homem. Todo mundo distraído, transando, comendo, bebendo, não quer mais saber de nada. Aí se você falar a verdade, esses caras não gostam, porque o povo vai sair do aprisco. Então o que eu dizia, eu arrisco a vida para falar essas verdades. Eu sei que eu arrisco. E cada um pode analisar e ver que isso é um risco. É o risco que Jesus correu, é o risco que Pedro correu, é o risco que Paulo correu, é o risco que Fernando já corre depois que gravou um DVD que já está publicado no Brasil todo. É o risco que cada um aqui que sai daqui para falar essa verdade vai correr. Ou então nós vamos para o tempo-centrismo de novo. O tempo-centrismo não tem um passo da Escritura. Bom, Rubens, dentro de todas as denominações, que podia ter um nome, né? Tem uma situação, né? Dentro de cada igreja de ministério, dá para dizer se todos têm envolvimento com maçonaria? Algumas pessoas? Irmão, não sei diretamente a maçonaria, mas estão trabalhando na obra do diabo, eu não tenho dúvida. Essa obra não é de Deus, não, meu. Essa obra é do capeta. Porque o Senhor não quer que a gente faça isso. Ele não quer que a gente tenha essas práticas. Se Jesus disse que não é para adorar no templo, por que nós vamos lá adorar? Nós estamos obedecendo a Ele. Jesus disse para não juntar tesouro de Atlas Arroz, se nós somos tudo ricos, junta tesouro. Por que não ganha e faz igual o Pedrosa distribuir? Eu tenho aprendido isso com o Pedrosa. Ele ganha muito bem, mas se ele não trabalhar esse mês que vem ele não come, porque ele não tem uma indústria para gerar dinheiro para o futuro dele, não tem uma casa alugada. Ele só tem o que ele vacina a pessoa lá com aquela injeção que ele dá, da anestesia, e recebe pela anestesia que ele pratica. Ele tem vivido pela fé. Recebe quanto? 60, 70, não sei quanto. Mas vai perguntar quanto tem no bolso dele. Está entendendo, irmão? Eu tenho aprendido com ele isso. Eu gosto de falar isso porque eu tenho aprendido e tenho praticado isso. Quem é Pedrosa? Doutor Renato Pedrosa, ele, depois de busca na internet, porque ele hoje ele peita todo mundo e aponta todos os maçons que estão nas denominações. Ele mostra. A família dele toda é judeu, ele é de descendência judia, a família toda é maçom, menos ele. Ele sabe tudo. Até a esposa dele é maçom, o pai, o tio, entendeu? A parentela dele todinha é maçom. Ele sabe tudo. Ele é igual Gustavo Barroso. Sabe quem é Gustavo Barroso? Que escreveu esse livro, é o maior homem do Brasil, ninguém fala nele. Gustavo Barroso era maçom, rejeitou tudo, largou tudo para denunciar todo mundo. Esse livro é de 1908, 1808, fala todos os dias atuais. Protocolo do Sábio de Sião. Já ouviu falar, não? Depois pega na internet. Ele era maçom mesmo? Maçom. Tem ele nas fotos do YouTube, cheio de aquelas condecorações daquele símbolo de Cláudio Amado, a cruz de Malta. Tem ele com esse símbolo todo. Minha mãe aqui. Tem nada não, irmão. Aí depois eu olhei, eu vi o vídeo do Rubens, acho que é alguma coisa. Não tem problema não, de um jeito ou de outro, nós estamos tudo no sistema mesmo, tudo trabalhando com Satanás. Isso não é vergonha não. Não tem jeito de escapar disso. Tudo que no mundo está é feito por anticristo, é o sistema dele, não tem que escapar disso. Então, gente, falamos então da questão de que aprendemos errado. Aprendemos que a obra de Deus é uma coisa não é, aprendemos que a congregação é uma coisa não é, e aprendemos que o jejum não, que devemos adorar no templo, e Jesus falou para não adorar no templo. Agora o jejum, devemos praticar o jejum? O que é jejum? A gente sabe o que é jejum? O que é jejum? Alguém pode falar? Ficar sem comer é jejum. Agora todo jejum é jejum espiritual ou tem jejum também normal, que não é espiritual? Quando o médico fala para você, vai fazer amanhã exame de intestino, mas vai em jejum, é jejum para Deus? O que é? É um jejum medicinal, né? Então, Paulo fala no jejum de sexo, para a mulher e o homem, o marido e a mulher, né, tem um tempo de jejum para Deus, sexo. Jejum não é só comida, e nem só por questão espiritual. Jesus, quando jejuou 40 dias, ele estava com fome no deserto, porque a única comida que ele tinha era pedra. Ele ia comer pedra. Hein? O diabo falou assim: Senhor, se tu é filho de Deus, tu come essa pedra em pão e come, está cheio de fome. Ele comeu, ele não comeu, ele é maluco, ele obedeceu o diabo, né? Então, jejum é ficar sem comer. Paulo fez várias viagens de jejum porque não tinha comida no mar. Estava com fome, é jejum de fome. Agora, tem o jejum espiritual. Vamos ler sobre o jejum? Eu vou ler aqui em Marcos. Vamos procurar aqui o jejum de Marcos, acho que é capítulo 2. O jejum, achei. Olha aqui. Agora, eu estou falando aqui o que ensinaram errado para nós, viu? Deixa eu ver como é que está lá de audiência.
Está com 725 pessoas. Obrigado às 725 pessoas que estão aí assistindo. Já passo o Pedro aqui para ele continuar. O pessoal está comentando também no site ali, tem um chat e as pessoas ficam comentando ali. Alguns fazem perguntas para mim, mas eu não tenho como responder as perguntas, porque eu não consigo ver o site aqui. Eu só consigo saber que está transmitindo, mas eu não estou vendo o site, então eu não consigo. Mas obrigado a 725 pessoas que estão aqui assistindo esse trabalho. Muito obrigado. 725 pessoas estão ligadas aí. Obrigado. Então olha aqui, o jejum, vamos ler? Olha aqui que interessante, ó. Nós devemos obedecer ao homem ou obedecer a Jesus? Será que nós ainda vamos continuar obedecendo o homem, sabendo que Jesus fala o contrário? É uma decisão pessoal nossa. Não bote a culpa em mim depois, não tem como me chamar na hora. Na hora é cada um com cada um, e nem chama o pastor que ensinou errado. Ele não vai poder falar, ele vai estar na fila. E aí é a fila. E ele vai dar conta sim. Mas é um problema dele, e não adianta a gente morrer ele dar conta. Ele deu conta, coitado, entrou pelo cano, mas e nós? Vamos morrer por causa disso? Eternamente, entende? Então deixa ele com Deus e nós também. Olha aqui. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e também os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Você sabia que os discípulos de Jesus não jejuavam? Sabia disso? O pastor nunca ensinou? Por que será que ele nunca ensinou? Sabia disso, irmão? Aqui está escrito, será que é mentira daqui ou o pastor que não quis ensinar? Não quis ensinar. Está certo, irmão? Olha aqui, está escrito textualmente, ó. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os seus discípulos? E Jesus disse-lhe: porventura os filhos das bodas podem jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. É Jesus que está falando, não sou eu. Está certo? Nós temos Jesus ou não? Quem tem Jesus aqui? Você pode jejuar segundo Jesus? Esse confronto, irmão, dói. Sabe por que nós aprendemos há tanto tempo que a gente fala assim: isso não pode estar errado. Mas ele não fala que depois que aquele momento... Não, quando ele foi tirado. Quando ele foi tirado, naqueles dias, não são meses, nem anos, nem séculos, naqueles dias jejuareis. Olha aqui. E Jesus disse que porventura os filhos das bodas podem jejuar enquanto está com o esposo, enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Mas dias, ou tempos virão, entende? Quando, por exemplo, olha só, quando Jeremias fala que, para não lembrar mais da arca do concerto, ele não fala em dias, ele fala: quando passar o tempo que vós crescerdes na terra e multiplicardes, nunca mais façam outra arca, nunca mais nem lembre dessa, nem venha ao pensamento, já viu? Então quer dizer, é uma coisa futura para muito tempo. Aqui ele fala dias, porque é dias mesmo, eu vou te mostrar. Vamos ver aqui que está escrito para a gente ver isso. E Jesus disse que porventura os filhos das bodas podem jejuar enquanto está com o esposo, enquanto tem consigo o esposo não pode jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo. Ele subiu, ele foi tirado ou foi de vontade própria? Vontade própria. Quando é que ele foi tirado? Não é quando ele morreu? Mataram ele. Então naqueles dias, quantos foram? Naqueles dias jejuavam. E quando ele parte, ele fala assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos ou não temos Jesus? Se temos Jesus, não podemos jejuar. Agora veja bem. Aí o que ele fala aqui, ó? Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. O que é isso? Alguém sabe o que é isso? Alguém não sabe o que é isso? Colocar a lei em cima da graça. Por que ele fala isso nesse momento? Porque jejum é coisa da prática da lei. Então ele fala: ninguém deita remendo de vestido velho, ninguém deita remendo de pano novo, graça, em vestido velho, na lei. Ninguém mistura lei e graça. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a ruptura fica maior. Ninguém deita vinho novo em outros velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os outros, entorna-se o vinho, e os outros se estragam. E o vinho novo deve ser deitado em outros novos. As
quem está na graça deve praticar coisas da graça e não da lei. Quer fazer um teste com o pastor? É simples. Chega o pastor e pergunta: pastor, o que é deitar remendo novo em pano velho? Ele vai dizer isso que o irmão disse. É isso mesmo, ele sabe que é isso. Agora pergunta: em que momento Jesus falou isso, pastor? Aí ele vai ter que mentir. Ele não vai dizer que foi durante o jejum, ele vai inventar uma mentira. Porque se ele disser a verdade, ele vai dizer, porque o povo estava jejuando e quem está com Jesus não pode jejuar. Se ele for falar a verdade, ele